Muito bem, pessoal, vamos agora ver essa questão aí. Caiu no vestibular do ITA 2022, né? Esse ano aqui que eu estou gravando. Eu vou colocar a resolução, vou colocar o enunciado da questão aí na tela. Você pausa, lê, tenta fazer e depois confere aqui do jeito que eu fiz. Bacana, ó. A questão fala o seguinte: um fluido de densidade ρ, incompressível e homogêneo, move-se por um tubo horizontal com duas secções transversais de áreas A1 e A2. Então ele fala, ó, que aqui eu tenho uma área A1, aqui eu tenho uma área A2, e ele fala da relação entre A2 e A1, fala que A2 é igual a K vezes A1, e aí ele dá uma outra informação importante, que K é menor do que 1, né? K é menor do que 1, ou seja, houve uma redução. A área da secção transversal era maior e passou a ser menor. Um elemento de volume de fluido entra no tubo com velocidade V1. Então aqui, ó, nesse trecho a velocidade é V1. V1. Na região onde a secção transversal da área é A1 e sai através da outra extremidade. O estreitamento do tubo acontece em um curto intervalo de comprimento, muito menor do que o seu comprimento total. Bacana. Aí ele fala, assinale a alternativa que contém a diferença de pressão do fluido entre os pontos de entrada e saída. Então a gente viu aí na equação de Bernoulli que eu posso relacionar, vou falar que o volume nesse trecho aqui, ó, V2, e que a pressão nesse trecho é um P2. Ótimo, então. Ele começa falando que o fluido é incompressível, beleza? Na aula sobre equação da continuidade e equação de Bernoulli, eu te mostrei que o fluido, ou melhor, que eu posso aplicar essas equações quando eu tiver um fluido ideal, e para o fluido ser ideal, ele se encaixa naquelas 4 condiçõezinhas lá, né? Sobre o seu escoamento. Escoamento laminar, tem que ser um fluido incompressível, vou desconsiderar a sua viscosidade, e falei também da questão da rotação, do rotacional da função vetorial que eu posso usar para descrever aí o escoamento desse fluido. Bacana. Beleza, então. Eu sei que existe uma equação, que é a equação de Bernoulli, que relaciona essas 3 grandezas que ele falou aí. Eu sei que a pressão 1.1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais ρ G H1 tem que ser igual a pressão no ponto 2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2 mais ρ G H2. Ótimo. E olha só, aqui eu tenho a pressão no referido ponto, que eu estiver analisando aí, aqui nesse ponto 1. Esse ρ V1 ao quadrado sobre 2, o pessoal chama também de pressão dinâmica, beleza? Porque aqui, ó, eu estou relacionando pressões, tá vendo? Comum chamar isso aqui de pressão dinâmica, e essa relaçãozinha aqui é a relação já conhecida da hidrostática, ρ, G e a altura aí, o H. Então, ó, esses elementos referentes a um ponto do meu escoamento tem que ser igual aos mesmos elementos referentes a um outro ponto do escoamento. Bacana. Ele falou que o tubo é horizontal, ou seja, H1 é igual a H2. Então, essa parcela e essa aqui são iguais. O fluido é o mesmo e é incompressível, então o ρ é o mesmo. A gravidade, claro, vai ser a mesma para essa região. H1 igual a H2, porque ele falou que o tubo é horizontal. Então, ó, essa parcela e essa parcela da minha igualdade eu posso cancelar. E aí eu fico. Ele quer P1 menos P2. Tá vendo? Eu já sei que se vai acontecer um estreitamento, se eu vou diminuir a área, eu vou aumentar a velocidade naquele ponto. Em uma outra situação, uma outra relação interessante que eu tenho na hidrodinâmica, que quanto maior é a velocidade
um fluido num ponto, menor é a pressão nesse ponto. Beleza? Então, ó, o que ele quer é P1 menos P2. P1 menos P2. Vou calcular assim porque P2 menos P1 seria negativo. Vou passar então essa relaçãozinha para lá. Ó. Passar esse ρ V1 ao quadrado sobre 2 para o outro lado. Fica ρ V2 ao quadrado sobre 2 menos ρ V1 ao quadrado sobre 2. Ótimo. Então, para calcular isso aqui é o que ele quer. Para calcular isso aqui, eu só tenho que encontrar uma relação entre V2 e V1, e aí que entra a equação da continuidade, porque ele falou que o fluido é incompressível, então eu tenho essa relaçãozinha aqui, que A1 vezes V1 igual a A2 vezes V2. Quando eu falei da equação da continuidade e da equação de Bernoulli, eu mostrei como chegar nas relações, lembra? Então você sabe de onde que vem essa situaçãozinha aqui. Se você não lembra, só você retornar lá para essa parte da aula, para rever como eu cheguei nesse ponto. Aí, ó, ele dá a seguinte relaçãozinha com A2 e A1, né? A2 igual a K vezes A1. Então, ó, A1, V1 igual a A2, que vai ser K vezes A1, V2. Posso cancelar A1 com A1, então, finalmente encontro a minha relação com V2 e V1, V1 sobre K igual a V2. Ótimo. Pegando essa relaçãozinha aqui, ó, e substituindo esse V1 sobre K que eu encontrei, eu fico o quê? Essa diferença de pressão que eu vou chamar só de ΔP, tá? Diferença de pressão vai ser ρ. O V2 ao quadrado, o V2 eu já vi que é V1 sobre K. Então eu vou colocar V1 sobre K ao quadrado vezes 1 sobre 2, menos ρ V1 ao quadrado 1 sobre 2. Então, ó, ΔP, que é essa variação da pressão, vai ser igual ρ V1 ao quadrado, K ao quadrado vezes 2, menos ρ V1 ao quadrado sobre 2. Posso colocar o ρ V1 ao quadrado sobre 2 em evidência. Então, ΔP, ρ V1 ao quadrado sobre 2, 1, K ao quadrado menos 1. MMC ali, entre 1 sobre K ao quadrado e 1, K ao quadrado aqui, né? Aqui é 1, se quiser colocar assim. Então eu tenho que essa minha variação de pressão. ρ V1 ao quadrado sobre 2 fica 1 menos K ao quadrado sobre K ao quadrado. Essa é a relação da diferença de pressão nos pontos e as grandezas que ele me deu aí na questão. Beleza? Questãozinha do ITA, relaçãozinha, aí o gabarito fica a letra C de casa. Questãozinha que a gente aplica diretamente os temas que vimos aí, né? Os tópicos de equação de Bernoulli e equação da continuidade. Beleza? Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Acompanha as minhas postagens aí no Instagram. Você vai ver coisas interessantes e importantes aí para a sua formação, para você aprender de fato o conteúdo, seja da sua faculdade, do ensino médio, para conseguir fazer bem a prova que você vai fazer aí de concurso ou do vestibular. Beleza? Um abraço e até a próxima.